Hoje nós vamos analisar o mapa de uma pessoa falecida recentemente, né? De forma a analisarmos as suas características e fatos de vida de acordo com seus posicionamentos e aspectos. Vem comigo, ok? Boa noite, gente. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, ok? Só dando um recado inicial aqui, gente, tá? Coisa rápida. Eu, a partir de agosto agora, já estou começando a fazer meus atendimentos de astrologia, ok? Estou cobrando um valor inicial, tá? Um valor simbólico, ok? E quem se interessar pode entrar comigo pelo WhatsApp, tá? Que eu estou deixando aqui embaixo, estou deixando os demais dados também aqui na descrição do vídeo. E por esse vídeo aqui vocês conseguem ter uma base de como será a minha interpretação, tá bom? Eu não pretendo trabalhar com folhas e mais folhas escritas, tá bom, gente? Mesmo porque isso se torna algo maçante, né, na minha opinião. Pelo menos não pretendo fazer isso de início, né? A ideia inicial não é essa, tá? A ideia é a pessoa vir com as suas questões, passar os dados do seu mapa, eu fazer uma análise e depois a gente marcar uma conversa de 1 hora, né? Mais ou menos, para a gente falar sobre o mapa dela, falar sobre as questões dela, sobre as características dela, as características que a importunam, ou a que incomodam, ou que ela quer saber. E receber a pessoa com o maior carinho possível, com a melhor acolhida possível, né? Com a maior atenção possível. Entendeu? Ouvir também bastante a pessoa, que muitas vezes é o que a pessoa quer ser ouvida, né? A ideia é essa, tá ok? Mas vamos falar do mapa aqui da Sinéad O'Connor, tá? Assim, eu não acompanhava a carreira da Sinéad O'Connor, né? Eu não é o tipo de música, não é o tipo de gênero musical, não é nem mesmo o tipo de artista que eu curto. Mas com a morte estranha dela, né? Porque assim, ela foi encontrada morta e também morreu muito nova, 56 anos, tá? Fora as polêmicas e as tragédias da vida dela, né, que foram aí noticiadas e tal, eu resolvi procurar o mapa dela lá no Astro Databank, para a gente fazer uma análise aqui, tá? E esse mapa me deixou muito impressionado. Só fazer uma pequena introdução aqui, gente, para quem não sabe, tá? O Astro Databank é um site que é um grande banco de dados, tá? Mantém os dados de nascimento de pessoas famosas e também de eventos mundiais, tá? Então aqui está o banco de dados referente à Sinéad O'Connor, tá bom? No Astro Databank. Então estão aqui os dados da Sinéad O'Connor, tá? Data de nascimento, nome, local de nascimento, time zone, etc. E pode observar aqui que o Rodin Rating dela está como C, tá? O que é o Rodin Rating? Rodin Rating é uma classificação de quanto os dados do nascimento são precisos e acurados, tá? Quem criou esse Rodin Rating foi a Lois Rodin, tá? Lois Rodin, tá? A Lois Rodin foi a criadora do Astro Databank, ok? Então vamos entrar aqui só para a gente ver, tá bom? Tá, então aqui está a classificação, né? O mais acurado é o AA, tá? E o menos acurado é o XX, tá ok? Então tem aqui a descrição de cada um, tá? Só que a Sinéad O'Connor, pelo que eu vi, pelo que eu analisei do mapa dela, é muito preciso o que está ali escrito com o que aconteceu com ela, ou com a personalidade, pelo menos que é relatada pela mídia, tá? Apesar de estar como C, né? O que é o C? C é quando você não tem uma fonte oficial, você não tem data de nascimento, você não tem registro de nascimento, entendeu? Algo foi dado por alguma revista, foi dado por algum jornal, ou então foi uma pessoa que diz que lembra, ou alguém falou para alguém, entendeu? Então eles colocam C, de cautela aqui, né? Caution, né? Cautela, tá? Mas pelo que eu analisei do mapa dela, tá? A descrição é muito precisa, tá? Bate muito com os dados da vida dela, bate muito com o que foi a vida dela, que a gente vai analisar aqui, tá? E aí a gente entra aqui, tem os dados do mapa da Sinéad O'Connor, tá? Esse aqui que eu acho do Databank. Ok? Isso aí é para quem, pessoal que não conhece, ter uma ideia do que se trata. Mas vamos prosseguir, não é verdade? Eu separei alguns fatos do mapa e também alguns fatos da biografia da Sinéad,
tá? Para a gente analisar aqui um a um. Tá? Só que antes um pouquinho a gente vai dar uma analisada geral do mapa dessa moça para a gente ver que se trata de um mapa bem pesado. Né? Acompanhe aqui comigo. Então a gente vê que a Sinead O'Connor, ela tinha Sol em Sagitário, Ascendente em Sagitário, Vênus em Sagitário. Essa Vênus é muito importante no mapa dela, como a gente vai ver. Tá? O regente do ascendente, né? Ou seja, o regente do mapa e o dispositor desse Sol, o dispositor dessa Vênus é Júpiter, que está em Leão, ou seja, que também está no mesmo elemento de Sagitário, que é o elemento fogo. Né? Esse Júpiter está muito forte, tá? Por quê? Porque ele está, além dele ser o regente do mapa e ele ser o dispositor final do mapa junto com o Sol, ele tem um trígono, né, muito exato com o ascendente e um sextil muito exato com Marte e com o meio do céu. Tá? Então, de cara, nós temos aqui uma marca jupiteriana muito forte. Né, por conta desses planetas em Sagitário, por conta do ascendente ser Sagitário, do Sol ser Sagitário. Sagitário está bem aspectado e forte aqui por conta desses aspectos aos ângulos no mapa. Mas nós vemos que Marte também está muito forte, é uma marca marciana muito forte, porque Marte é o planeta mais elevado, ele está conjunto ao meio do céu, né, e fazendo também um sextil com o ascendente. Né, ele está fazendo um sextil com o ascendente. Tá? E aqui também temos uma marca, assim, a pessoa que tem Marte assim no meio do céu é um Marte muito poderoso, entendeu? É um Marte muito poderoso e às vezes perigoso também, tá? Porque a pessoa ela tanto pode dar agressividade ao mundo como receber agressividade do mundo, tá? E nós temos aqui essa Vênus, tá? Essa Vênus aqui ela é importantíssima nesse mapa, por quê? Porque, primeiro, porque ela está extremamente aflita. Ó. Ela é ponto focal de uma quadratura T envolvendo três pesos pesados. Ó. Saturno, Urano e Plutão, então, em oposição. E as tensões dessa oposição entre esses três pesos pesados aqui são descarregados na coitadinha da Vênus. Tá? E aí a gente já vai daqui a pouco analisar as implicações na vida afetiva, sentimental e também na autoestima dessa moça. Tá? Bem também como nos filhos dela, né? Porque a gente tem aqui Vênus rege a quinta casa, né? Na saúde e no trabalho dela, porque Vênus rege a sexta casa, na carreira dela e também no relacionamento com um dos genitores, porque Vênus rege a 10ª casa, né? E Vênus é o dispositor da Lua, porque a Lua está em Libra. Então, um planeta tão importante como Vênus, que rege várias casas, inclusive essa casa importantíssima dessa casa angular aqui, aflito, torna esse mapa muito pesado, tá? Entendeu? E eu acho que quem acompanhou a carreira a vida e a carreira da Sinead O'Connor e também sabe um pouco da sua autobiografia, tá já está prevendo aonde eu estou tentando chegar, tá? Bom, o que traz, o que esse Júpiter tão forte no mapa, né? Essa marca sagitariana tão forte nos indica, né? Indica uma pessoa com a tendência a ir além, tá? A tendência a transcender a realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Não é que nem Netuno, que transcende a realidade esquecendo dela. Né? Não, Júpiter ele finca o pé na realidade e tenta ir além da realidade. Tá? Então é aquela pessoa que se interessa por religião, se interessa por filosofia, se interessa por justiça, interessa às vezes por pensamentos abstratos, coisas que levam a pessoa além dessa vida material, além dessa vida abstrata. Né? Então é aquela pessoa que não se contenta com o que ela vê na vida material e sempre olha além, né, das contas para pagar do dia a dia, da agenda do que ela tem que fazer do dia a dia, entendeu? Do dia a dia normal dela, que é mais regido mais por Mercúrio, né, vamos dizer assim. O Júpiter já pensa mais além, ok? E podem ver naquele vídeo que eu fiz sobre Júpiter há umas semanas atrás, que eu falo sobre isso, tá? Que pessoas que têm Sagitário e Júpiter no mapa são pessoas que buscam sempre esse algo além do material, né? Busca aquilo que transcende. Né? Daí a comparação que eu fiz entre Mercúrio e Júpiter. Né? Mercúrio é o microscópio e Júpiter é o telescópio. Tá? Júpiter também fala de justiça, né? Daquelas pessoas que odeiam a injustiça, que têm um senso de realidade muito apegado, muito arraigado. E também pessoas que são idealistas. E esse idealismo, né? O idealismo sempre é seguido pela decepção.
né? Ser sempre seguido pela frustração, porque a pessoa põe ideais elevados em tudo, ou tende a ver ideais elevados em tudo, e ela acaba se frustrando, porque esse mundo é o que a gente conhece, né? Esse mundo, esse sistema de coisas que a gente tem aqui faz a gente se decepcionar mesmo, tá? E além da idealização e da frustração, tá? Um Júpiter muito forte, né? Uma marca jupiteriana muito forte, pode fazer com que a pessoa fique exigente, né? E acabe ficando descontente. Tá? Porque ela põe expectativas muito altas, ideais muito altas, isso gera um certo descontentamento. Tá? Esse Júpiter está em Leão, né? Então ele está com bons aspectos, tá? Não é um Júpiter que está aflito. Tá? Então aqui mostra Júpiter em Leão, mostra generosidade, mostra ambição, mas mostra também sentimentos nobres, aspirações nobres, intenções nobres, tá? E que está em sexto com esse Marte e com esse meio do céu aí, tá? Falando um pouquinho desse Marte e desse meio do céu que está aqui, né? Marte no meio do céu. Marte aqui tende a mostrar combatividade para o mundo externo, né? Tende a ser, muitas vezes, um mandão no trato com o mundo externo, né? Aquela pessoa que, às vezes, na carreira, ou aquela pessoa que se mostra, muitas vezes, agressiva para lidar com o mundo, né? Mas também pode sofrer ataques contra a sua reputação por conta disso daí. E o seu posicionamento em Libra traz a possibilidade de haver conflitos com parcerias, conflitos com cônjuges, né? Lembrar que Libra também é um signo de justiça por conta da balança, então temos aqui alguém que pode vir a lutar por justiça. E como esse Marte rege a casa 11, tá? Os assuntos da casa 11 são trazidos para 10, ou seja, os assuntos da casa 11, que podem ser causas sociais, causas coletivas, algum tipo de assunto político que for, são trazidos para o mundo externo. Ela mostrava para o mundo externo. Tá? Isso aqui bate bem com algumas denúncias que ela andou fazendo em termos de assédio sexual a menores de idade, entendeu? Então a gente tem aqui, ó, Escorpião regendo a 11ª casa, né? E que Escorpião é um signo que fala de sexo, né? Pegando isso daqui e levando para a 10ª casa e ela mostrando para o mundo, fazendo algum tipo de ataque, algum tipo de denúncia para o mundo, que nem a gente vai ver logo logo, tá ok? E aí a gente voltando para Júpiter, né? Júpiter está em Leão, né? Com esses bons aspectos aqui, fazendo um sexto com Marte e fazendo um sexto com o meio do céu. Então, as intenções dela em fazer certas denúncias, ou a intenção que ela tinha em fazer em combater certas injustiças, né, que a gente vai ver que ela fazia, tinha por trás o quê? Tinha o auxílio de causas generosas, tinha auxílio de boas intenções, de intenções nobres e generosas aqui. Tá? Por conta desse sextil assim com o meio do céu. E ela pessoalmente também mostrava que tendia a ser uma pessoa generosa. Ó, esse Júpiter aqui, trígono com ascendente. Então, não só aquilo que ela mostrava para o mundo, mas também aquilo que ela mostrava pessoalmente para as pessoas que a conheciam. Uma pessoa que lidava com o mundo de uma forma generosa, de uma forma nobre, entendeu? De uma forma... talvez um pouco de ambição, tudo, mas a tendência é ser uma pessoa nobre e generosa aqui, tá bom? E é isso, gente. Então a gente aqui já começa a ver algumas qualidades que a gente vai destacar aqui, tá? Em primeiro lugar, vamos olhar aqui. Eu separei aqui as seguintes características, ó. Vontade de ir além, de transcender, né? Possível atração por filosofia ou religiosidade, por conta de Sol e ascendente em Sagitário, Júpiter em conexão com os ângulos principais, a casa 9 fortalecida, que está lá Plutão e Urano, tá? Generosidade e senso de justiça, boas intenções por trás das lutas por justiça, tá? Então vamos colocar isso aqui como uma das características dessa moça, para depois a gente analisar onde é que bate isso com as biografias dela, ok? Temos também Marte muito forte, conjunto ao meio do céu em sexto com ascendente, regente da 11ª casa. Então tá aqui, vamos colocando aqui, ok? E vamos prosseguir aqui olhando o mapa, tá? A gente vai voltar aqui a T-square, ó, essa T-square aqui, que Saturno está aqui na 4ª casa, que mostra uma possibilidade de uma infância difícil, tá? Com faltas e ausências, sobretudo no caso da figura paterna, ok? E temos essa oposição pesadíssima aqui com Urano
e com Urano e Plutão, tá? Então aqui, o que pode ter acontecido aqui que a gente pode influir, tá? Atitudes imprevisíveis, falta de afeto ou mesmo atitudes abusivas, que a gente está falando de Plutão, afetaram sobremaneira a forma como essa menina dava e recebia amor, como ela dava e recebia afeto. Afetava também a sua autoestima feminina, né? Lembrando que Vênus é aquela mulher que se pinta, né? A Lua é aquela mulher que é a mãe, né? A mãezona que cuida. Mas Vênus é a mulher que se pinta, né? A mulher que ela quer se vestir bem, ela quer se sentir bonita, né? A vaidade feminina, né? Ou seja, prováveis acontecimentos infelizes na infância, por conta desse Saturno já considerado aqui na quarta casa por orbe, envolvendo atitudes imprevisíveis e violentas, vemos bem como abusos, entendeu? Ou então até mesmo atitudes controladoras e excesso de poder, por conta desse Plutão aqui, afetaram essa moça afetivamente, tá? Ou seja, essa moça ela era bem sequelada na parte afetiva, inclusive sexual, tá? Porque Vênus nas mulheres mostra aquela coisa do sexo com romantismo, tá? No caso do homem, nós temos o sexo é Marte, é mais apresentado por Marte, né? No caso das mulheres, o sexo é meio que uma divisão entre Marte e Vênus aí, tá? Vênus pela parte romântica e Marte, lógico, pela parte do impulso sexual, tá? E aí, voltando aqui na nossa lista, o que a gente pode separar aqui, ó? Vênus muito aflita, regendo as casas dos filhos, do trabalho, da saúde, da carreira de um dos genitores, porque ela é dipositora da Lua, tá? Possíveis traumas de infância, um dos genitores ausente, frio, muito disciplinador, ou com possíveis atitudes imprevisíveis, não afetuosas ou mesmo abusivas, afetando a sua autoestima. Então é uma outra característica. Outras características que nós temos aqui para essa moça, que depois a gente vai ver nas notícias que nós lemos a respeito delas, tá? Vamos colocar aqui. Vamos prosseguir aqui, tá? Então temos aqui, ó, Vênus rege a sexta casa, que é do trabalho, e ela rege a 10ª casa também, né? E Vênus é um planeta que rege a voz, tá? Então tudo a ver com o fato dela ser uma cantora, né? Tem uma curiosidade, teve uma cantora brasileira que morreu recentemente, que ela tinha Vênus aqui, bem na cúspide da segunda casa, em trígono com o meio do céu. Ou seja, aquilo que ela oferecia para o mundo, aquilo que ela trocava com o mundo, era a sua arte, era a sua música, era a sua voz, né? Eu só não coloco o mapa dela aqui porque dizem que a viúva dela é meio complicada, é capaz até de querer me processar por conta disso aqui para obter algum ganho financeiro. Mas vocês já devem saber de que eu estou falando, procure o mapa dela lá no Astro Databank, tá? Mas esse posicionamento de Vênus, tá, muito forte aqui, regente da sexta casa, regente da 10ª casa, poderia também nos indicar uma artista de uma outra vertente, né? Uma esteticista, alguém que lida com moda ou com produtos de beleza, uma diplomata, ou mesmo até uma financista, tá? Porque Vênus também rege essa parte de dinheiro, parte de finanças, de economia, ok? Acho que já colocamos aqui essas características de Vênus lá, né? Vamos olhar aqui. Vênus como regente aqui regente da casa dos filhos, do trabalho, da saúde, da carreira de um dos genitores, está aqui. Possíveis traumas de infância, colocamos também. Vamos olhar agora direito aqui, tá? Uma das coisas também que é muito característica, tá? Para determinar a carreira de uma pessoa, são os planetas conjuntos ao Sol. Ok? E a gente vê também que ela tinha Vênus conjunto ao Sol. Ó, aqui, ó. Tá? Aqui é o símbolo da conjunção Vênus-Sol, tá? Então, mostra também mais uma indicação de uma carreira ligada com as artes, ou então uma carreira ligada com a estética, uma carreira ligada com a moda, com as finanças, o que for, tá ok? Mas vamos analisar agora o planeta Mercúrio, tá? Mercúrio está na 12ª casa, em conjunção com Netuno, ok? Então, temos aqui alguém que tem um posicionamento que, ao nível do raciocínio, ao nível da comunicação, ao nível do intelecto, ao nível da troca de ideias, tinha uma marca de água muito forte, tá? Por quê? Porque está na 12ª casa, ok? Num signo de água, que é Escorpião, conjunto a um planeta que é regente de peixes, tá? Que é corregente de peixes, que é Netuno, tá? Então tem uma marca pisciana muito forte.
ok? Então é alguém que trabalhava mais com o lado direito do cérebro, né? Aquela coisa da intuição, aquela coisa do psiquismo, do pensamento abstrato, da subjetividade, né? Ou então também alguém que pode ter tendências escapistas, aquela pessoa sonhadora, aquela pessoa que se auto-engana. Então, pessoa também sujeita a problemas psicológicos ou psiquiátricos, também temos muito isso, com essa conjunção aí. Geralmente aspecto tenso entre Mercúrio e Netuno, tá? Quando a gente fala aspecto tenso, é conjunção, quadratura e oposição, tá? E também pode dar aquela coisa da pessoa ser sujeita ao uso de drogas, né? E ser muito susceptível a efeitos de drogas, tá? Quem tem esse tipo de aspecto entre Mercúrio e Netuno deve evitar o consumo de drogas, deve evitar o consumo excessivo de álcool, tá? Porque os danos podem ser irreversíveis, ok? Eu fui consultado recentemente sobre uma pessoa que tinha uma oposição Mercúrio-Netuno, né, envolvendo a nona e a terceira casas. Né? Então é assim, envolveu o quê? Envolveu religião e mente. Né? Você tem a mente, terceira casa, né, aquela parte mental, e você tem uma casa de religião. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a pessoa, ela, num ritual, tomou uma determinada droga, né, determinada bebida, que ela provoca um estado alterado de consciência, que fez ela entrar em surto psicótico. Tá? Então aí você tinha um ritual religioso, então estamos falando da dona casa, que afetou a mente dela. Né? Estamos falando da terceira casa. Tá? Então você vê aí o perigo que isso pode representar. É perigoso para qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa deve evitar isso daí. Ok? Agora, quem tem essa característica, tá? Tem que evitar ainda mais, porque a pessoa ela já tem uma tendência, uma desconexão da realidade. E se ela toma alguma coisa ou usa alguma coisa que a desconecta, mais é muito perigoso. Tá? Apesar de que ela tinha aqui um trígono com Júpiter, né? Essa conjunção aqui fazia um trígono com Júpiter, não, desculpa, com Saturno, que poderia dar aí uma acalmada, né? Poderia dar um pouco mais de aterramento a essa conjunção. Só que aquele tipo de coisa, né? Os aspectos fluentes eles têm que ser estimulados, eles têm que ser conscientizados para você poder saber que você tem que ter aquela força que você pode usar. É diferente do aspecto que ele é aspecto tenso. O aspecto tenso não tem essa. O aspecto tenso ele aparece se você querendo ou não. Tá? Ele tem muito mais energia. Tá? A diferença entre aspecto tenso e influente é o nível de energia. Tá bom? Uma das características também de pessoas com esse tipo de aspecto tenso entre Mercúrio e Netuno é aquelas pessoas que gostam de contar aquelas histórias mirabolantes para tentar te enganar, né? A pessoa que tem aquele bico doce, pessoas mentirosas, tá? Apesar disso não ser uma regra, né? Porque o mapa é um potencial que pode ser bem ou mal utilizado, né? E ela tem Júpiter também muito forte, então ela tinha um nível moral, um nível de ética elevado por conta de Júpiter, que o Júpiter dá essa coisa. Ela tinha um Júpiter e Sagitário muito forte. Né? Pelo lado positivo, ressalta o lado artístico da pessoa, né? da pessoa, aquela pessoa que é uma grande contadora de histórias, uma grande contadora de contos de fada, uma grande contadora de poesias. Tá? Uma criança com esse aspecto, ela teria que estudar, por exemplo, numa escola que ressalte bem o lado criativo e artístico dela. Né? Porque é a criança que tem essa necessidade, né? de ressaltar o lado criativo e artístico, ok? Então é mais uma característica muito forte que a gente vai tirar daqui. Religiosidade, raciocínio mais subjetivo, psiquismo e possíveis problemas com álcool ou drogas. Mercúrio conjunto a Netuno na 12ª casa. Vamos botar aqui para depois a gente verificar como é que isso vai ficar, tá bom? Tá aqui. Desculpa aí. Mas vamos continuar, não é verdade? Outra coisa interessante que reforça esse lado sagitariano, esse lado jupiteriano, tá? É essa nona casa poderosa aqui, tá? Que também é uma casa natural de Júpiter e Sagitário, tá? Esse preenchimento aqui, com esse aspecto tenso aqui, reforça mais ainda a busca pelo transcendente, a busca por algo além, a busca por algum tipo de religião, tá? Só que de uma forma inovadora, uma forma inconvencional, uma forma excêntrica. Por que eu digo isso? Quando eu falo excêntrico, inconvencional, não necessariamente é alguma coisa inovadora. Pode ser alguma coisa que saia um pouco da realidade social da pessoa. Tipo, aquele tipo de religião, uma religião que não é muito praticada ali onde a pessoa mora, por exemplo. Ou é tida como algo excêntrico, por exemplo. Né?
E também algo transgressor, entendeu? Algo radical, porque a gente tem Plutão aqui, né? Isso em oposição a Saturno, né? E quando a gente fala de oposição a Saturno, a gente pode falar também de oposição a algum tipo de estrutura, algum tipo de convencionalismo, né? Se estamos falando de religião, algum tipo de convencionalismo espiritual, né? Já que a gente está falando de Saturno em Peixes, né? Então, que tipo de convencionalismo espiritual, de estrutura religiosa que ela pode ter ido contra? Depois a gente vai olhar isso com mais detalhes, né? Mas vamos colocar aqui, ó, religiosidade e filosofia excêntrica fora do comum, né? Oposição à autoridade espiritual. Eu coloquei aqui, assumindo uma espiritualidade de forma mais conservadora e estruturada. Depois eu vou explicar por que isso daí, tá? Coloquei aqui. E por último, vamos ver aqui, tá? Mesmo porque não dá para analisar tudo, tá? Esse mapa ele é muito rico, né? E ficaria um vídeo muito longo. Eu sei que vídeo longo vocês não assistem, tá? A gente tem essa lua aqui em Libra, né? Regente da 8ª casa, entendeu? Que tá, a cúspide está em Câncer, tá? Câncer ou lua na 8ª casa é uma indicação da pessoa que captava na infância, tá? Algum tipo de influência psíquica vinda da mãe, tá? Ele conseguia captar as emoções da mãe, conseguia captar os sentimentos da mãe, mesmo de forma inconsciente, tá? Ela captava isso pela psique dela, né? Pelo psiquismo dela, ela captava essas influências emocionais da lua. Isso aí afetou ela muito pesadamente. Tá? Isso afeta ela a pessoa, e a pessoa muitas vezes leva isso para a vida. E no caso, ela mostrou isso para o mundo de alguma maneira. Tá? Essa influência que a mãe teve junto a ela, essa influência psíquica da mãe junto a ela. Tá? Outra coisa também, a lua em Libra, ela detesta ficar sozinho. Tá? É uma das luas mais dependentes que existem a relacionamento. Precisa de convívio social, precisa de casamento, precisa de relacionamento. Tá? Então vamos pegar aqui essa outra uma característica aqui, ó, lua regendo a 8ª casa, indicando algum tipo de influência psíquica no lar de origem, vinda geralmente da mãe. Tá? A pessoa capta mesmo psiquicamente essas influências e é afetada emocionalmente por elas. Vou colocar aqui lua em Libra, necessidade de relacionamento, não gosta de ficar sozinha, dependência de relacionamentos e parcerias, tá? Isso aqui é um lado da lua em Libra, aí ela é muito dependente disso daí, tá bom? De ter, às vezes a lua em Libra pode ser aquela pessoa que aguenta, às vezes uma parceria não muito legal, ou aguenta alguma coisa para não ficar sozinha, ela tem muito medo de ficar sozinha, tá? Bom, então a gente tem essas características aqui, tá? E agora vamos analisar se essas características batem com aquilo que a gente via sobre a cineada Color, que era publicado pela mídia, né? Vamos ver se batem, tá, com as características que a gente pegou aqui do mapa astral. Vamos pegar algumas manchetes, alguns sites de notícia para nos informarmos sobre isso daí, ok? Então, gente, vamos começar a fazer as comparações, tá? Vamos começar a ver aquilo que a gente identificou no mapa da Cineada O'Connor e aquilo que era noticiado sobre ela ou sobre o trabalho dela na mídia, né? Então, vamos pegar esses dois primeiros itens aqui, ó. Vontade de ir além, né? De transcender, ou seja, aquele interesse por filosofia, por religião, talvez até por política, né? Aquela coisa de ir além daquilo que é o dia a dia da vidinha, né? Da vidinha do dia a dia dela, né? Fora a parte da religiosidade, filosofia excêntrica, etc. Tá? Vamos pegar esses dois itens em vermelho, leiam bem esses itens, vou deixar até um pouquinho na tela, e a gente já vai ver aonde isso daí bate com aquilo que é informado sobre ela, tá bom? Temos aqui esse site em inglês, tá? Que fala o seguinte, ó. Olha que interessante. O'Connor foi uma vocalista conhecida por sua voz pura e límpida, né?
ao lado das suas habilidades, suas excepcionais habilidades de composição, né, de escrita musical, né, que evocavam suas visões sobre política, espiritualidade, história e filosofia. Espiritualidade, história e filosofia. Ou seja, de novo, nós estamos vendo o quê? Estamos vendo esse Júpiter muito forte, regente do ascendente, certo? Dispositor desse Sol, dispositor dessa Vênus aqui. De novo, ele mostrando aqui ao que veio, tá? Mostrando que ela era muito ligada nessas coisas de política, espiritualidade, história e filosofia. Então, nós temos aqui essa vontade de ir além, de transcender, né? Possível atração por filosofia ou religiosidade. Tá aqui mostrando nas reportagens, né, nos artigos sobre ela, que realmente ela era ligada nisso daí. Tá? Mostrando essa coisa do Sol e ascendente Sagitário, né, e Júpiter em conexão com os principais ângulos, fora a casa 9 fortalecida. Ok? Mas vamos olhar mais outras coisinhas aqui. Vamos ver uma outra reportagem aqui que fala sobre teologia. Na verdade, teologia, pelo que diz aqui, foi um álbum que ela lançou lá nos anos 2000, né? E o que fala aqui essa pessoa, Daniel Garrett, que ele falou lá em 2007, tá? Eu considero Sinéad O'Connor como uma pessoa muito talentosa, sincera e problemática. Eu a amo e respeito por isso, embora eu não a concorde com tudo, né? Não a concorde com ela com tudo, né? Ou mesmo compreenda as suas decisões e afirmações profissionais e pessoais, tá? Eu sei que a religião, olha que Júpiter falando de novo, tem sido muito importante para ela sempre. E religião é uma das coisas que eu quero manter distância de mim, tá? É a opinião do Daniel Garrett. Consequentemente, pensando sobre o trabalho de Sinéad O'Connor, não tem sido somente de temas espirituais, mas também de crenças religiosas, ideias e comprometimentos, tá? Que é uma coisa complexa para mim. Ou seja, aqui ele está dizendo que ela é muito talentosa, né? Ele acha ela inteira muito talentosa, mas não compreende, porque ela entra tanto nessa parte da espiritualidade, ela entra tanto na parte das ideias, das crenças dela. Tá? Por quê? Porque ela tem um Júpiter muito forte, gente. Vamos bater na mesma tecla, tá aqui, ó. Tá? Esse Júpiter, esse Sagitário muito forte, esse Júpiter muito forte, leva a pessoa para pensamentos transcendentes, leva a pessoa para pensar além daquilo que ela compreende, daquilo que ela do dia a dia normal. Tá me repetindo aqui, tá? É importante isso sempre lembrar, é Júpiter. Entendeu? É Júpiter esse caso aí, tá? Mas vamos continuar aqui, tá? Outra coisa que eu salientei aqui é essa parte da religiosidade, filosofia excêntrica e fora do comum, radical e transgressora, tá? Essa coisa de Urano e Plutão na casa 9. Oposição à autoridade, estrutura espiritual, tá? Que é a causa daquele Urano e Plutão na casa 9 e oposição a Saturno em Peixes. Ao mesmo tempo, assumindo uma espiritualidade de forma mais conservadora e estruturada. Parece uma contradição aqui, mas vocês vão ver que não é, tá? Se a gente olhar, por exemplo, esse mapa aqui, tá aqui a Sinéad O'Connor rasgando a foto do Papa. Porque lá há 30 anos atrás, nos anos 90, ela já denunciava, depois deram razão para ela já denunciava os abusos sexuais infantis que havia dentro da Igreja Católica, né? E aqui fala, Sinéad O'Connor, como cantora, ela foi ordenada sacerdotisa e acabou se convertendo ao Islã após rasgar a foto do Papa. Por quê? Porque ela começou a... antes de qualquer pessoa falasse sobre isso, ela já começou denunciando lá atrás abusos infantis contra menores de idade dentro da Igreja Católica, a coisa da pedofilia dentro da Igreja Católica. Tá, então ela chegou lá, foi num programa chamado Saturday Night Live, lá em 1992, há mais de 30 anos atrás, colocou a foto do Papa, rasgou e falou assim, ó, lute contra o verdadeiro inimigo. Né? E aí tá, e ela fez isso depois de interpretar uma versão de War, né, música de Bob Marley, substituindo algumas partes da letra para tornar um protesto contra o abuso
sexual infantil na Igreja Católica. Tá? Então vamos voltar ao mapa dela aqui. Né? Então tá aqui aquela coisa de Plutão, né? Plutão e Urano, né? Conjuntos aqui se opondo a um Saturno que está onde? Está em Peixes. Né? Há uma autoridade, Saturno, espiritual, que Peixes. Então aquela coisa da oposição. Ela foi lá e rasgou a foto do Papa, fazendo uma denúncia, mostrando ao mundo uma denúncia. Então aquela coisa de Marte, né? Regente da Casa 11, fazendo uma denúncia sobre coisas sexuais. Então, o que acontece a Casa 11? A Casa 11 está regida, está em Escorpião. Está falando de sexo. Né? Escorpião é um signo que fala de sexo. Está levando as coisas da Casa 11 para a Casa 10, mostrando a coisa do abuso sexual. Tá? E também tem uma coisa interessante aqui, que ela fala o seguinte... no dia da apresentação dos estudos da rede americana NBC, a cantora levou a foto escondida. No ensaio, ela usou a foto de um menino que vivia na rua e foi morto pela polícia no Brasil, aqui no Brasil. Mas a foto que ela rasgaria ao vídeo diante das câmeras seria outra, ou seja, a foto do Papa. Ou seja, a Sinéad O'Connor era uma pessoa que tinha uma consciência social, que lutava contra algum tipo, contra as discriminações, lutava contra, denunciava injustiças, denunciava abusos sexuais, e aqui ela tinha alguma ideia a respeito de meninos de rua mortos pela polícia no Brasil. Provavelmente foi o caso da Candelária, né? Por essa época daí, de 92, teve o caso da Candelária lá no Rio de Janeiro. Se a gente for olhar aqui, a gente tem esse Júpiter aqui, né? Em sexto com Marte, em sexto com o meio do céu, mostrando que ela tinha aí o que? Ela tinha aquela coisa por trás das denúncias dela, ela tinha intenções boas, ela tinha as intenções generosas da parte dela. Né? E aí uma coisa que é muito interessante é o seguinte, ela acabou se ordenando sacerdotisa e se tornando uma pessoa convertida ao Islã. Né? Então, da mesma forma que ela lutou contra e denunciou toda uma estrutura, que é o caso da Igreja Católica Espiritual, ela também faz parte de uma estrutura religiosa e espiritual. Né? No caso de ter se tornado uma sacerdotisa de uma religião cristã e depois ter se convertido ao Islã. Então, isso daí é muito interessante para a gente ver como funciona o aspecto da oposição dentro do mapa. O aspecto da oposição, você tanto assume, às vezes, um lado, como pode vir a assumir outro. Porque os dois lados estão dentro de você. Então, o que acontece? Ela fez uma denúncia, entendeu? Ela lutou, ela fez uma denúncia, ela fez toda aquela parte de consciência social, de denúncia social, que Urano está envolvido contra a Igreja Católica, no caso aqui Saturno em Peixes, mas ela também assumiu esse Saturno em Peixes quando ela se converteu, ela se tornou uma sacerdotisa, e quando ela se tornou uma convertida ao Islã. Ela não foi para nenhuma religião tipo hippie ou uma religião que não tivesse uma estrutura. Não, ela foi procurar a estrutura espiritual. Ela foi procurar esse Saturno em Peixes que também estava dentro dela. Tá? Então sempre se conscientizem sobre isso nos aspectos de oposição. A pessoa tanto assume um lado como pode assumir o outro. Mas vamos continuar, não é verdade? Essa coisa de Marte muito forte a gente já falou, né? Aquela coisa do Marte que está regindo a 11ª casa, levando os assuntos da 11ª casa para a 10ª. A gente já falou sobre isso aqui, vou pintar aqui de vermelho, né? E a gente tem essa coisa da Vênus muito aflita, ela está muito aflita e ela está muito forte, porque ela rege tanto a casa dos filhos, como a casa do trabalho, da saúde e da carreira, e fala sobre um dos genitores, muito provavelmente a mãe dela, mesmo porque a Lua está na 10ª casa, tá? E Vênus é dispositora dessa Lua. Vamos olhar aqui, né? Voltando aqui, tá? No mapa dela, ó, casa dos filhos, da 5ª casa, Touro está regendo essa casa, né? Touro está na cúspide da 5ª casa, está na cúspide da 6ª casa, do trabalho e da saúde, está na cúspide da 10ª casa, da carreira, né? A 10ª casa fala de um dos genitores, a Lua está nessa 10ª casa, né? E Vênus é dispositor dessa gente toda, dessa turma toda, tá? E se a gente for olhar aqui, a gente vai ver o seguinte, ó. Documentário sobre Sinéad O'Connor retrata abusos da infância e polêmica religiosa. Tá? Ela sofria abusos da mãe dela. A mãe dela era uma pessoa abusiva.
Entendeu? A mãe dela era uma pessoa que, inclusive, cometeu abusos sexuais em cima da Sinéad O'Connor. Imagina você ser submetido a abusos sexuais da própria mãe. Para mim isso é uma coisa meio fora do comum. A gente às vezes ouve, né? Já acha fora do comum uma criança sofrer abusos sexuais do pai, e às vezes acontece do pai ou de um padrasto. A gente não imagina sofrer um abuso sexual da mãe. Tá? É uma coisa assim que para mim é meio inconcebível. Eu nunca ouvi falar disso. Tá? Mas ela fala aqui que o filme, que é esse documentário ainda inédito no Brasil, acompanha a breve ascensão da cantora nos anos 90 em seus 23 anos e seus posteriores exílio na cena da música pop. Tá? Eu não sei dizer sobre isso, eu não acompanhava a carreira dela. Resgata ainda a infância de Sinéad, que sofreu abusos físicos e sexuais de sua mãe. A cantora já disse em entrevistas que ela tinha uma câmara de tortura em casa para castigar os filhos e que ela sentia prazer em causar dor nos outros. Ok? Então, essa Vênus aqui, ela está muito aflita, ela tanto regendo essa 10ª casa ainda, né? E ela é dispositora dessa Lua. Então, toda essa aflição, inclusive Vênus aí com essa quadratura com Plutão é um planeta complicado nesse sentido de receber, de sofrer abuso, já mostra muito isso, né? Fora que rege também a casa dos filhos. Ela teve 4 filhos, ela parece ter sido uma mãe amorosa, né? Essa Vênus, regente da cúspide da 5ª casa, mostra uma mãe muito amorosa e tal, mas ela teve um filho que infelizmente se matou, né? Então aquela Vênus ali tá muito aflita por conta disso daí. Vamos pintar aqui de vermelho, de vermelho, né? E aí viemos os possíveis traumas da infância, né? Um dos genitores ausentes, né? Um genitor frio ou muito disciplinador, tá? Falando em traumas de infância, a gente tem aqui esse site, ó, que fala o seguinte: trauma de infância que fez Sinéad O'Connor perder a cabeça. Então ela teve um pai que foi embora quando ela tinha 8 anos, né? E tá aqui um divórcio conturbado, né? Trauma de infância que teria feito perder a cabeça. Na ocasião, o pai de O'Connor, que tinha apenas 8 anos, havia acabado de decidir deixar a casa da família, tá? E o que levou ela e seus irmãos a entrarem em prantos. Em reação à situação, a mãe deles os mandou irem morar na cabana que a figura paterna havia construído para eles brincarem no quintal, né? Então ela se ajoelhou no chão, em frente à parede, e gritei até a janela do patamar para que ela não deixasse entrar em casa quando escurecesse. Ela nunca respondeu, apagou a luz do quarto e deixou as crianças dormirem nessa casa, nessa cabana que tinha sido. A mãe dela era abusiva, tá? Isso aí, além da lua aflita, é mostrado também nessa oposição. Essa oposição mostra isso, né? Você ter aquela coisa de atitudes que são violentas, atitudes que são muitas vezes inesperadas, né? Atitudes que são muitas vezes também abusivas, controladoras em excesso, né? E fazendo essa oposição nesse eixo aqui, quase dá na casa 10, tá? Que aqui, o eixo aqui, o Saturno já está na casa 4. Então mostra aqui muito essa coisa dos abusos que ela sofreu na infância, dos abusos que ela teve que se submeter, que acabaram fazendo ela perder a cabeça, fazia perder a cabeça de qualquer criança, né? Então, aquela coisa de possíveis traumas de infância, um dos genitores ausente, que foi o pai dela, né? Frio, muito disciplinador, ou com possíveis atitudes imprevisíveis, no caso de Urano, não afetuosas, no caso de Saturno, ou mesmo abusivas, afetando sua autoestima. O que é isso daqui? É Vênus recebendo os aspectos as tensões dessa oposição. Vênus, a coitadinha, aí recebeu tudo isso. Então a Sinéad O'Connor provavelmente era uma pessoa que tinha muitos problemas de autoestima, muito problema na sua afetividade, muito problema naquilo de se sentir mulher, né, por conta disso tudo que ela passou na infância dela, tá? Que ela falava muito sobre isso, né? E aí a gente já vai pintar de vermelho isso daqui, porque a gente já viu esse item. Vamos para o próximo que tem tudo a ver, né? Lua regendo a 8ª casa, indicando algum tipo de influência psíquica do lado de origem, vindas da mãe, né? Então o que acontece? Ela sempre falava muito da mãe dela ser abusadora, né? Que nem fala aqui no site. A atitude abusiva de sua mãe teria feito com que ela, inclusive, perdesse a custódia dos filhos, conforme relatou a irlandesa, né? Então o que acontece? Quando você tem a Lua na 8ª casa, você capta muitas influências psíquicas da sua mãe. Não que ela tivesse a Lua na 8ª casa, mas ela tem Câncer na 8ª casa.
Então ela captava muito essas influências psíquicas vindo da mãe dela. Ela era muito sensível àquilo que a mãe dela pensava, com aquilo que a mãe dela sentia. Ok? E ela levou isso para o mundo. Ela falava sobre isso. Aqui, ó, Lua na 10ª casa. Entendeu? E o regente da Lua com essas influências todas aqui. Então é o seguinte, a parte infantil e a parte do relacionamento dela com a mãe foi muito complicada. Isso aí você pode ver aí nas diversas reportagens, nos diversos artigos que falaram do relacionamento dela com a mãe. Ela tinha muita mágoa da mãe. Entendeu? Ela falou, inclusive, que, poxa, minha mãe morreu e eu não tô nem aí. Ela chegou a falar isso daí, tá? Não sinto nada por isso, graças a Deus que ela morreu. Que a mulher devia realmente ser um cãozinho, tá? Então essa parte da Lua na 8ª casa a gente vai pintar de vermelho, que a gente já viu, certo? Sobrou essa parte aqui da Lua em Libra, né? Necessidade de relacionamentos, né? Não gosta e também não gostar de ficar sozinha. Lembrando que a Sinéad O'Connor casou 4 vezes, né? E um dos casamentos durou, se eu não me engano, 16 ou 18 dias, né? Teve casamento de 18 dias, né? Que foi o último casamento que ela teve. Tá? E fala que acabou porque ela tentou consumir drogas após a cerimônia de casamento e deixou o marido incomodado. Bom, e teria acabado por conta disso daí, tá? A lua em Libra realmente é uma lua que fala, pelo amor de Deus, não me deixem sozinho, né? E essa parte de consumir drogas é aquilo que a gente colocou aqui, né? Aquela coisa de psiquismo, raciocínio mais subjetivo, psiquismo, possíveis problemas com drogas ou problemas psicológicos, tá? Raciocínio mais subjetivo e psiquismo, não sei se a gente vai conseguir achar alguma evidência disso. Agora, problemas com drogas, tá? E problemas psicológicos, realmente ela teve. Se você olhar aqui, você vai ver que ela teve uma overdose, né? Se eu não me engano, foi em 2015, né? Fala de que ela teve foi em 2015. Ela teve uma overdose, né? Por conta disso daí. Tá? Quem tem Netuno muito forte ou Netuno em aspectos tensos com luminares, ou seja, o Sol e a Lua, ou com os planetas pessoais, deve tomar muito cuidado com álcool e drogas. Tá? Aliás, todos nós devemos tomar cuidado com álcool e drogas, mas quem tem esses posicionamentos ainda mais. Tá? Porque aspectos tensos, né, com esses planetas, com os luminares ou com os planetas pessoais em relação a Netuno, já dá uma desconexão com a realidade. A pessoa já tende a dar uma desconexão com o real. Né? E se você ainda tomar alguma coisa que ajude a desconectar ainda mais, a tendência a, ficar, a ser mais sério é maior. Né? É o caso que eu comentei do rapaz que teve um surto psicótico, né? Da pessoa que teve um surto psicótico lá, porque foi tomar uma determinada bebida numa cerimônia religiosa. Tomar cuidado com isso. Evitar esse tipo de coisa. A astrologia serve para isso, para fazer esse tipo de prevenção. Porque depois que acontece, depois não adianta mais reclamar, não adianta mais tentar colocar remendo, tá, gente? E aí fala também, né, de problemas psicológicos, tá? Então aquela coisa, a Sinéad O'Connor enfrentou transtornos mentais ao longo da sua carreira, da sua vida, né? Então ela teve transtorno bipolar, distúrbio borderline, teve toda essa parte aí de distúrbios psicológicos e mentais por conta daquela conjunção quase exata lá de Mercúrio com Netuno. Tá bom, minha gente? Então a gente aqui é uma prova, né? Uma tentativa de a gente ver o quanto a astrologia ela é assertiva, né? E que ela merece realmente mais pesquisas, ela realmente merece mais verificações sobre a sua assertividade, sobre a sua utilidade, tá? A gente pode ver que o mapa da Sinéad O'Connor, apesar de estar com o Robin Rating C, ele é muito assertivo em relação àquilo que foi relatado a respeito da vida dela. Tá bom? E agora, para concluir, o que é que eu aconselharia a uma pessoa que tivesse um mapa como o da Sinéad O'Connor, que me procurasse numa consulta, tá? Primeiro, é um mapa que tem muito pouca terra, né? Tem muita pouca representação em signos de terra, tá? Tem apenas Plutão e Urano, mas Plutão e Urano são planetas transpessoais, tá? Quase não conta numa contagem dos elementos, né? Então, é a pessoa que precisa aterrar mais, entendeu? É a pessoa que muitas vezes pode se sentir muito solta, pode se sentir com muito pouco fundamento,
entendeu? Pode se sentir como não pertencente a lugar nenhum, justamente porque ela tem muito pouca terra nesse mapa. Então ela precisaria de atividades que enfatizassem o lado terra, né? Atividades como jardinagem, entendeu? Atividades como cerâmica, atividades como até mesmo como agricultura, mexer na terra, né? Se vestir com cores relativas à terra, se vestir com verde, se vestir com cores, tons de terra, né? Se vestir com verde escuro. É importante fazer exercícios físicos que mexesse com o corpo, que fazesse o corpo trabalhar, entendeu? Isso é importante para pessoas que têm pouca terra no mapa. É o primeiro conselho que eu daria a ela, tá? Outra coisa que eu esqueci de comentar é que ela tinha uma quadratura Sol-Plutão, ok? E o Plutão é o nosso inconsciente profundo, tá? E você não sai do inconsciente profundo sem ajuda, né? Então ela era uma pessoa que ela sentia muito forte, muito conscientemente as dores da alma, ou seja, tudo aquilo que ela passou, tudo aquilo que ela sentiu, abusos físicos, sexuais, da parte da mãe, sentimento de abandono, problemas com a sua afetividade e tal, ela sentia de uma forma muito forte, porque Plutão tem essa coisa da intensidade, então ela sentia uma intensidade muito forte e consciente, nós estamos falando do Sol, a respeito das suas dores emocionais. Tá? E aí a pessoa sozinha não consegue resolver isso. Tá? Ela tem que procurar ajuda terapêutica, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica. Tá? É a segunda coisa que eu aconselharia a ela. O que o máximo poderia fazer como astrólogo é receitar algum tipo de floral, né? Verificar que tipo de sentimentos que ela estava passando, que tipo de coisas que ela estava passando, e passar para ela algum tipo de floral para ela tomar. Tá? Mas sempre floral, lógico, floral ela nunca vai ajudar, claro, mas nunca vai substituir um tratamento médico profundo como que essa moça estava passando, ok? E a terceira coisa que eu aconselharia, né, que eu já falei várias vezes nesse vídeo, né, a respeito de quem tem Netuno muito forte, ou então Netuno em conjunção com os luminares ou com planetas pessoais, é tomar muito cuidado, ou até mesmo evitar, se possível, o consumo de álcool e drogas, tá? Porque é aquela coisa, Netuno, somente com Mercúrio, tá? Mas Netuno em geral em conexões tensas com os luminares ou em conexões tensas com os planetas pessoais, tá? O que são os planetas pessoais, tá? Mercúrio, Vênus e Marte. Né? Dá uma desconexão com a realidade já normal, tipo assim, já inata na pessoa. E se a pessoa ainda se desconectar, utilizar alguma coisa que ainda a desconecte mais da realidade, os efeitos podem ser extremamente perniciosos, entendeu? Tipo assim, coisa de surto psicótico, coisas assim que precisa às vezes até de internação, tá? Outra coisa que eu aconselharia essa moça, caso ela me procurasse numa consulta astrológica, ok? E por hoje é isso, gente, tá bom? Acabou ficando mais longo do que eu imaginava, tá? Mas é aquele tipo de coisa, eu acabo me aprofundando um pouco mais, eu não trago qualquer tipo de conteúdo para cá, entendeu? Mesmo porque eu gosto de me aprofundar, eu gosto de ir um pouco além, né, daquilo que me é mostrado, eu gosto de pesquisar mais. Tá? Então os vídeos acabam ficando um pouco longos mesmo, tá? Eu peço desculpas aí, mas é o jeito, ok? Mas se você gostou do vídeo, deixe um joinha, né? Se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. E não se esqueça também de deixar seu comentário caso queira, ok? Fiquem com Deus, tenham uma boa semana, tá? Já estou até um pouco cansado aqui, porque foram horas aqui tentando gravar, eu vou e volto, corto um pedaço, tal, então vocês podem ver que o semblante já está meio cansado. Mas tenham uma boa semana, tá bom? Cuidem-se, ó. Tchau a todos, ok? Até mais.